Fala, alunos e alunas! Chegando aí para mais uma aula importante. A aula de hoje nós vamos tratar de uma das grandes temáticas do processo de aprendizagem, do processo do como estudar. Isso está atrelado, sobretudo, ao quarto pilar da jornada da aprovação, tá? O quarto pilar é um pilar super importante. É o pilar atinente à inteligência emocional. Vamos falar bastante deste item que, sem dúvida, é o item que vai lhe dar toda a força emocional, todo o equilíbrio para que você consiga cumprir essa jornada do início ao fim, para que a sua estratégia ela não morra na praia, e sim que você chegue ao tão sonhado objetivo da aprovação. Então, quando nós raciocinamos um cenário, e esse cenário ele está relacionado à inteligência emocional, nós precisamos encontrar nos nossos desdobramentos, no nosso ensino, algumas nuances que são fundamentais num processo de construção dessa inteligência emocional. Assim como tudo o que nós desenvolvemos em nossas vidas, as nossas emoções elas precisam ser muito bem conhecidas. O autoconhecimento ele é fundamental neste ponto para que a gente consiga desenvolver de uma forma satisfatória esta caminhada, que é a caminhada para que você realize o seu sonho, que é o sonho da aprovação. Então vamos lá, vamos tratar de forma detalhada acerca desses aspectos. É bastante importante a presença de vocês buscando entender que, mais uma vez, o primeiro ponto que a gente pensa quando se fala em concursos públicos, quando se fala em uma prova, a gente sempre imagina que precisa vencer o conteúdo programático. Ok, lógico, isso é um grande aspecto. Vencer o conteúdo programático é fundamental para que você consiga chegar bem preparado ou bem preparada para essa prova. Só que a gente precisa enxergar o seguinte: existe a definição de um objetivo e a gente precisa entender como chegar lá. Olá pessoal, Tiago, Rafael, sejam muito bem-vindos a mais esta aula importante acerca dos nossos grandes pilares do processo da jornada da aprovação. Então, a estratégia ela é fundamental. Não se iluda. Apenas você saber quais são os assuntos que você precisa estudar não é o suficiente ou não é o bastante para que você consiga atingir o seu êxito, que é o êxito da aprovação, que é o êxito de uma preparação eficiente. Ok, professor, e como é que eu consigo alcançar com excelência essa inteligência emocional? Como é que isso é possível? O primeiro detalhe que se faz necessário é o entendimento de como nós temos especificamente o nosso cérebro, como é que funciona, como é que ocorre, como é que se desenvolve o funcionamento cerebral. E aí é que a gente precisa enxergar a existência de duas grandes partes do nosso cérebro. Nós precisamos enxergar que existe um cérebro que está atrelado ao nosso sistema racional, assim como existe uma parte do nosso cérebro que está ligada ao aspecto emocional. São aspectos de extrema relevância e com muitos alunos que conversam comigo, que tiram dúvidas, que buscam entender este funcionamento, imaginam que a maior parte das decisões elas estão concentradas no aspecto ou na parte ou no sistema racional. E não é bem assim que acontece. Quando a informação ela chega ao sistema racional, em muitos casos, a decisão ela já está tomada. E esse é o grande cuidado que a gente precisa ter. Se a gente fizer uma analogia, a gente vai pensar exatamente a ideia de um menino e a ideia de um elefante. O menino é a parte racional do seu cérebro. O elefante
é a parte emocional. Agora pensa o tamanho do elefante e pensa o tamanho do menino. A gente tenta, a gente busca diariamente que este menino ele dome o elefante. Ou seja, que a nossa razão ela dome as emoções que circundam a nossa mente. E é isso que a primeira coisa que você precisa entender. Que nós temos uma carga emocional muito grande, nós temos uma carga de emoções que ela é acentuada. E se ela não é trabalhada, se ela não é sistematizada, nós podemos tomar decisões que são decisões equivocadas. E isso acontece no momento de preparação. E isso acontece no momento em que você está realizando uma prova. Se você não tem o devido equilíbrio, você pode perder questões, você pode não seguir a caminhada de uma forma correta, simplesmente porque este equilíbrio emocional ele não está bem sintonizado. A partir do momento que você consegue gerar uma sintonia deste sistema emocional, sem dúvida você vai buscar alcançar resultados cada vez mais satisfatórios. Bom, passando este aspecto, é sobretudo importantíssimo que você enxergue o seguinte: quando nós raciocinamos o funcionamento cerebral, a gente precisa voltar um pouco aos tempos primitivos. Pensa comigo, qual é... Fala, Rafael, tudo bem? Como é que você está? Vamos lá, olha só, mais uma aula importante. Quando a gente pensa, sobretudo, no cenário, e esse cenário está relacionado ao funcionamento cerebral, nós precisamos enxergar o seguinte: o cérebro, ele tem qual objetivo principal? Mas não tenha dúvida que é lhe fazer sobreviver. O funcionamento cerebral, em sua configuração de fábrica, está relacionada ao exercício da sobrevivência. Então, seu cérebro fará de tudo para que você se mantenha vivo. Só que a manutenção da ideia de vida está relacionada, sobretudo, a você economizar energia. Então, se a ideia marcante é a ideia de sobrevivência, e essa ideia está relacionada ao acúmulo de energia, e esse acúmulo ele vai ser feito principalmente a partir de uma economia de energia, o que vai se desenvolver aqui? Que o seu cérebro ele não está preparado em suas configurações de fábrica para que você tenha sucesso. Seja qual for o significado que você dê a esta palavra, tá? Então, sucesso é uma palavra que pode ter diversos desdobramentos, depende do que você entende como sucesso. O sucesso pode ser a aprovação ao ingresso no serviço público, seja qual cargo for. Para outros, o sucesso significa ingressar no cargo de analista de um tribunal. Para outros, sucesso significa ser auditor da Receita Federal. Para outros, sucesso é viajar pelo mundo. Para outros, ter sucesso é apenas ter uma estabilidade financeira. Enfim, a palavra sucesso, ela possui significados distintos a partir da conexão que cada pessoa tem em suas vivências, em suas crenças, enfim, com esta palavra. Tá? Ok. Então, a partir do momento que eu constato que o meu cérebro, ele não é feito, ele não foi configurado em suas configurações de fábrica para ter sucesso, nós precisamos ensiná-lo, nós precisamos nos valer de mecanismos para que o cérebro ele esteja conectado com esta ideia de sucesso, que no caso desta aula, o sucesso está relacionado a você alcançar a vaga no serviço público, a você alcançar a aprovação tão desejada. Então, gente, o que é que você precisa vislumbrar aqui? O que é que tem que estar muito claro nesse processo? Que você precisa trazer ensinamentos para o seu cérebro e, consequentemente, você conseguir programá-lo para o desenvolvimento de um estudo
que seja adequado. Não tenha dúvida que a caminhada para concursos públicos é uma caminhada dura. Sim, é uma caminhada dura. Quando a gente diz que é algo simples vai se desenvolver quando você conhece cada passo que você tem que dar. Agora, simples não quer dizer fácil, tá? Não quer dizer que vai ser de uma hora para outra. Agora, tenha certeza, sem você desenvolver uma estratégia e essa estratégia se ela não estiver equilibrada nesse processo emocional, sem dúvidas você poderá ter problemas no desenvolvimento dessa jornada. Justamente, seguindo essa linha de raciocínio, eu preciso encaixar o seguinte: eu preciso entender o desdobramento da ideia relacionada ao PSA. É fundamental esse entendimento. PSA. Você precisa ter isso muito bem delineado na sua mente. O PSA, ele está relacionado à ideia do pensar, à ideia do sentir e à ideia do agir. É a ideia do pensar, do sentir e do agir. Quando você raciocina a ideia de um pensamento, esse pensamento, naturalmente, você domina. Então você tem a seguinte ideia: olha, eu desejo ser aprovado. Olá, tudo bem? Olá, iluminado, gostei. Seja bem-vindo. Olha só, pensa comigo. Veja, raciocina. Você controla exatamente o que você pensa. Então vamos fazer aqui um exercício deste pensar, porque isso vai desdobrar no que eu denomino de poder da mente. Vamos pensar o seguinte: imagine que todo santo dia você olha para o espelho e diz assim: ó, nada da minha vida dá certo. Eu não consigo estudar. Eu não consigo aprender algumas disciplinas. Eu não consigo. Imagine ainda que você continua dizendo: eu não consigo. Vamos pensar: eu não consigo especificamente trazer um cenário de aprendizado eficiente. Eu não consigo resolver as questões. Eu não consigo estabelecer uma meta de estudo. Veja que o seu foco, ele está no não. Aliás, eu gravei um podcast muito importante ontem no meu canal no Telegram. Se você não faz parte do canal do Telegram do Prof. Alan, anote imediatamente para que você possa ingressar. Eu vou passar aqui para você, porque neste canal, diariamente, você receberá grandes dicas, grandes ensinamentos sobre como você aumentar, como você ampliar a produtividade nos estudos. Tá aí exatamente o canal. Se você não faz parte ainda, faça isso. Clique neste momento e passe a fazer parte do canal do Telegram. Ontem eu falei exatamente sobre onde deve estar situado o seu foco. E sem dúvida, o seu foco não deve estar no não. Você precisa virar essa chave. O seu foco, ele precisa estar no que você deseja e não no que você não deseja, tá? Então vamos raciocinar esses dois cenários, o foco exatamente no aspecto negativo e o foco no aspecto positivo. E aí nós veremos o desdobramento técnico que isso pode ocasionar. Fechado? Vamos imaginar o seguinte: quando você fala que a sua caminhada ela não progride, quando você menciona que você não consegue resolver uma questão, que você não consegue criar um plano de estudos e que você não cria uma solução para isso, naturalmente o seu pensamento não é um pensamento legal, não é um pensamento positivo.
Bom, se não é um pensamento positivo, se é um pensamento negativo, qual é o sentimento que você carrega deste pensamento externado? É automático. Se você só diz exatamente assim, ó, não vai dar certo, eu não consigo, automaticamente o sentimento que você extrai é um sentimento de frustração. Quando você diz que não consegue atingir algo, você vai carregar dentro de você um sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração vai gerar um terceiro aspecto. Então não esquece disso. Qual é o terceiro aspecto que gera? Muito simples. A ideia de que você não terá vontade de agir. Lembre-se que o seu cérebro ele está programado exatamente para quê? Para que você exatamente economize energia. Ora, se você já está dando ensinamento para ele, se você está dando recado para ele que você não consegue, é automático. Ele vai dizer, então, para que você vai tentar? Se você não vai conseguir, você deu o comando, você apertou o botão errado para o seu cérebro. Olá, Marquinhos, seja bem-vindo. Então, quando você fala de uma forma equivocada, baseando-se no não, incentivando o não, dedicando o seu foco ao não, sem dúvida, você também terá nãos. Ou seja, você não conseguirá atingir o resultado esperado. Então, nesta configuração mental, olha a palavra-chave, neste mindset, o seu mindset, ele precisa estar focado. E o foco precisa estar no eu vou conseguir. Porque no foco negativo, você tem um pensamento negativo que gera um sentimento de frustração. Ah, legal, vale a pena, foi aprovado na Polícia Penal em 2014. Legal, Marquinho, gratidão, é isso aí, tamo junto. Você é um dos mais de 5.000 aprovados na história aí do professor Alan, na história do Acerte. É muito importante esta presença, esse depoimento, porque assim a gente valida de fato tudo o que a gente extrai, todos os ensinamentos que a gente traz aqui através das redes diariamente, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Telegram. São 4 redes muito ativas que diariamente nós temos postagem de conteúdos, tá certo? Bom, então, eu gostaria de ainda elucidar para você o seguinte. Quando você pensa negativo e o sentimento é ruim, é automático. Isso vai gerar em você uma inação. Como assim uma inação? Uma falta de vontade de agir. Você ficará inerte. Você ficará paralisado. Você não terá vontade de agir. É por isso que você diz assim, ó, não gosto de algumas matérias. Lógico que você não gosta. Se você diz que não vai aprender essa matéria, automaticamente você gera um bloqueio na sua mente. Então, se você gera um bloqueio, toda vez que você pensa, imagine, só a título de exemplo, que essa disciplina seja matemática, como acontece com muita gente. Então, quando você gera esse bloqueio, o que é que você está dando? Qual é o recado que você está dando para o seu cérebro? Ah, quando eu penso matemática, isso significa erro. Eu penso direito administrativo, imagine, significa erro. Então é automático, então eu não quero estudar aquela disciplina. Então isso gera um sentimento de inação. Perdão, isso gera uma inação, não é um sentimento de inação, uma frustração que o sentimento é uma inação, você não quer agir. A partir do momento que você não quer ou não consegue agir, isso não vai lhe gerar resultados. Não tem como, se você não praticar, se você não coloca em prática o método, é lógico que você não vai ter resultados. Então todos aqueles que seguem o método AV de aprovação, que seguem o método do professor Alan, não tenha dúvida que esse método ele só vai produzir resultados se você colocar ele em prática. Fala, Hudson, excelente noite.
Seja bem-vindo. Então, se você... Isso tem que estar muito claro, gente, na mente de vocês. Você só vai ter resultado se você colocar em prática. Isso acontece quando eu elaboro a proposta pedagógica do Acerte. Se você não vai para uma aula presencial, se você não assiste a aula online, é lógico. Olá, Arlene, excelente noite. É lógico que você não vai ter resultado. Se você não coloca em prática, você não consegue. Então você precisa chegar na ponta. Você precisa agir, atuar. Quando você atua, é a chance de você conseguir ter o resultado. Só que quando eu falo em agir, eu não estou falando em movimentos desordenados. E é o que muitas vezes ocorre. Eu ouço várias situações, vários casos, em que é dito exatamente assim: mas eu estudo o dia inteiro e eu não consigo ter resultados, e isso me gera um desânimo. Mas é porque essa ação está errada. E por que a ação está errada? Porque você, se não seguir um método pré-determinado, você vai ficar se movimentando. Movimentar é justamente você abre um livro e estuda uma matéria, de repente você já pega a videoaula de outra coisa e já olha, de repente você já está lendo a Constituição. Olá, Fabiola, boa noite, excelente noite, que bom que está aqui presente conosco. Então, é indispensável que você saiba o que você está fazendo, que você entenda qual é a estratégia. Se você não entende isso, se isso não está fixado na sua mente, você precisa dessa solução urgente. Sem isso, a sua caminhada ela vai continuar sem rumo. E você tem certeza que não quer uma caminhada sem rumo. Você tem uma estrada, você precisa seguir aquele caminho, e cada vez que aparece uma saída, você vai. Sabe por quê? Porque se você não tem a estratégia bem definida, você não consegue saber aonde você quer chegar. E não dá para ser um aonde de uma forma muito abstrata. Como assim abstrata? Eu quero ser aprovado. Não, não dá para ser dessa forma. Porque para você ser aprovado, você tem que seguir um caminho. E é esse caminho que a maior parte dos candidatos a uma vaga no serviço público não sabe. Eu, por exemplo, eu fiz uma enquete no meu canal perguntando o porquê as pessoas não são aprovadas. O que é que impede de ser aprovado? E 69% responderam: planejamento e organização. Só que planejamento, organização estão atrelados à necessidade de você aprender de forma eficiente, que é o terceiro pilar. Está relacionado ao quarto pilar, que é a inteligência emocional. Não adianta eu dizer que você tem todo um sistema para seguir se você não tiver força mental para alcançar o que você precisa. Senão todo dia você vai estar prostrado. Todo dia você vai ter um cansaço. Todo dia você vai ter uma enxaqueca. Todo dia você vai ter uma outra prioridade. Então quando a gente fala do pensar, sentir, agir, a gente pode se valer desses 3 itens ao nosso favor. Vamos pensar agora, vamos trazer o poder da nossa mente ao nosso favor. Quando a gente consegue fazer isso, a nossa mente ela passa a atuar a nossa serventia. Nós utilizamos o poder dessa mente para alavancar o processo de aprendizagem. Então vamos pensar exatamente o seguinte. Pensa comigo, venha comigo, venha comigo. Olha lá, ó. Imagina isso. Imagine que o seu pensamento seja: eu vou tomar posse. Eu vou ser um servidor público federal, estadual, distrital, municipal. Pensou? Imagine exatamente agora você dando a notícia. Faça exatamente o que eu estou te pedindo. Exatamente. Olá, Zacá. Exatamente o que eu estou lhe pedindo. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai imaginar o momento em que você está comunicando às pessoas que você mais ama sobre a sua aprovação. Imaginou? Imagina isso, exatamente isso. Imaginou? Imagina agora a emoção dessas pessoas. Imagina você olhando o seu nome no Diário Oficial, naquela lista de aprovados.
Imaginou você olhando? Imaginou você contando para os seus familiares? Agora vamos um pouquinho mais além. Imagina o dia da sua posse. Imagina. Imagina agora que você acabou de ingressar no salão nobre do local ou da instituição em que você irá tomar essa posse. Imagina que agora você está olhando para o plenário. Você está olhando para a tribuna, ou seja, você está olhando para os locais onde estão os convidados. E neste local onde estão os convidados, sem dúvida, lá estarão as pessoas que você ama. E elas estarão olhando para você com todo orgulho. O orgulho de que você conseguiu. Imaginou isso? Agora conta para mim como é que está o seu sentimento neste momento. O seu sentimento é um sentimento de frustração ou o seu sentimento é um sentimento de força? Ou o seu sentimento é um sentimento de empoderamento? Eu não tenho dúvida que o sentimento que está junto com você neste momento é um sentimento de que você deseja alcançar este resultado. É a ideia que você deseja alcançar este status quo. Ou seja, o pensamento de aprovação, o pensamento do dia da posse, o pensamento de você se ver olhando o seu nome no diário oficial, o pensamento de você trazendo a notícia para os seus familiares. Olá, Ítalo, seja bem-vindo. Todo esse pensamento, mas não tenha dúvida que vai levar a grandes sentimentos. O sentimento que você está nesse momento não tem como ser um sentimento de frustração. O sentimento, sem dúvida, é um sentimento de encorajamento. Sentimento, se é que existe, sentimento de coragem, é um sentimento de força, é um sentimento de vontade. É um sentimento que diz assim: valeu a pena todo o esforço que eu fiz. Valeu a pena ter perdido cada final de semana. Valeu a pena ter que ficar um pouco afastado dos meus filhos. Valeu a pena estar afastado da minha esposa, do meu esposo. Porque agora juntos chegamos ao local que nós sonhamos. E que local é este? O local da posse. O local em que juntos vamos assinar esse termo. Porque todos estão aqui aplaudindo você. Então, quando você passa a ter esse pensamento, o sentimento que circunda essa ideia é um sentimento muito forte, gente. É um sentimento de que você pode, de que você é capaz. E é um sentimento que vai dar certo. Então, é automático também. Isso vai lhe dar uma fortíssima vontade de agir. Basta você seguir o raciocínio que eu estou lhe trazendo. Olá, Eliana, excelente noite. Então, basta você seguir esse raciocínio que você vai observar exatamente que é plausível a minha fala. Existe uma fortíssima plausibilidade no que eu estou lhe dizendo. Então, se você pensa positivo, você vai ter um sentimento muito bom. Um sentimento de encorajamento, de empoderamento. Isso vai lhe fazer agir. Anota essa. Anota.
A emoção é o combustível da ação. Então não esquece, a emoção é o combustível da ação. Se você não tem boas emoções, bons sentimentos, certamente esse sentimento não vai influenciar na sua atuação. Você não vai conseguir agir positivamente. Então, quando essa construção ela é bem feita, sem dúvida, você terá resultados satisfatórios. Ainda neste tocante, é importante que você consiga desenvolver alguns comportamentos, que eu chamo aqui de comportamentos emocionais. Existem comportamentos que precisam estar ligados fortemente ao que você almeja. Um deles é a ideia do comprometimento. Se você é comprometido ou se você é comprometida com o seu objetivo, não tem como você trazer, não tem como você imaginar o seguinte, não tem como você pensar se vai dar certo, não. Não. Quando você é comprometido, você não tem que ficar colocando empecilho para que você possa desenvolver a sua caminhada. Não existe si. Não existe possibilidade de desistência. Você vai seguir até o fim e ponto. Não tem chuva, não tem sol, não tem doença, não tem saúde, não tem fatores que lhe impedem de continuar. Porque você traz um segundo sentimento com isso, você traz a resiliência. Pessoas comprometidas, geralmente elas são muito resilientes. Elas persistem, elas têm força de persistir. Aliás, eu ouvi uma frase que eu achei fantástica, que é exatamente o seguinte: tem sucesso aqueles que têm mais força para suportar a porrada no lombo. Aquele que tem mais força para suportar a pressão existente num processo que, no seu caso, é um processo de uma jornada esta, que se iniciou desde o dia que você falou assim, eu quero ingressar no serviço público. A jornada ela iniciou lá. E é isso que você precisa enxergar. Você está em qual fase da sua jornada? Você precisa entender exatamente essa fase. A partir do momento que você enxerga essa fase, sem dúvida, eu vou repetir, sem dúvida, você vai conseguir caminhar. Estamos aqui neste momento ao vivo, mas o Telegram não para. Eu deixei programada mais uma questão, ela já está lá, o quiz das 20 horas. Acabou de sair, o que é muito bacana, a gente não para, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é todo santo dia. E sabe por que eu faço todo santo dia as questões, os comentários, os podcasts? Porque nada resiste ao hábito de fazer a mesma coisa todo santo dia. Todo santo dia. A partir do momento que você constrói esse hábito de estudar, certamente você vai evoluir, você vai progredir, você vai ter vontade de quero mais. Você vai ter vontade de dizer assim, eu vou para o próximo item. Então, não queira iniciar os seus estudos, porque fulaninho já consegue isso com 6 horas diárias de estudo. João, como faço para estudar em casa sozinho? João, o melhor ponto que eu posso lhe dizer é que você crie um método, que você siga um método eficiente. E esse método do como, ele é fundamental, a pergunta. Está relacionado ao como estudar.
Esse como, ele está fincado nos nossos 4 pilares. Se você não está ainda no meu canal do Telegram, faça isso. Mas o meu canal do Telegram, ele é gratuito. No meu canal do Telegram, você vai conseguir entender diversos pontos para que você consiga desenvolver. Tá? O primeiro passo, que é o passo inicial, que está sendo desenvolvido diariamente no Telegram, ele é um passo gratuito. Tá? Então, esse passo todos podem ir. Todos. Você posteriormente, com esses passos, vai poder gerar um aprofundamento. Tá? Esse aprofundamento ele é desenvolvido aos poucos, na medida em que você vai evoluindo no processo de aprendizagem. Então é muito importante que você esteja, sobretudo, como eu brinco, com o pagamento fincado em 2 aspectos lá no Telegram. Você precisa ser comprometido. Ser comprometido. Sem comprometimento, nada feito. E segundo, você tem que ter resiliência. Sem resiliência, também nada feito. Deve existir ainda, como eu te falei, o terceiro aspecto, que é o hábito de estudar. Você tem que cultivar esse hábito. Se você estuda dia sim, dia não. Ou se o dia que você está mais cansado, você não estuda. Ou o dia que você já pensa em outro aspecto, como, por exemplo, o canal do Telegram é excelente, boa ali, que bom que eu tenho esses depoimentos que podem externar o quanto é de extrema qualidade. Olá, Titi, excelente noite. Então vamos lá, a gente precisa enxergar que para que você consiga desenvolver, você precisa enxergar a caminhada. Você precisa enxergar que existe uma estratégia. E que essa estratégia, para que ela seja alcançada, para que ela vá até o fim, você tem que ter muito equilíbrio emocional. Não adianta, quando chegar no meio, você simplesmente desistir. É o Telegram. Eu vou colocar aqui novamente, tá? O canal do Telegram. Ah, que bom. Elaine, olá Elaine, como você está? Tudo bem? Que bom que está aqui presente. Grandes alunos. Que bom que também tem gostado dos e-mails. Os e-mails eu consigo ver exatamente quem consegue abrir. Inclusive, vou dizer aqui em primeira mão. Fala, grande Emerson, excelente noite. Vou dizer aqui em primeira mão, tá certo? Nem o pessoal do Telegram sabe ainda. Até a próxima semana será divulgado. Vocês terão a possibilidade de estar no meu site, tá certo? O meu site ele estará no ar a partir da próxima semana. E como grande presente a proporcionar para vocês, estará um grande e-book, onde eu falarei de forma profunda acerca dos 4 pilares desta jornada da aprovação. 4 pilares, tá certo? Olá, parabéns pelo excelente professor. Meu primeiro concurso para a Câmara de Salvador, fui super bem na sua matéria, graças a super dicas. Que legal esse depoimento. Ele é fundamental para que a gente consiga desenvolver. Emerson fala, o Telegram é top. Eliana fala, é muito bom, excelente. Elaine fala, eu gosto muito, sobretudo também dos e-mails. Silva fala, parabéns pelo trabalho. É isso aí, gente, é isso aí. É muito legal quando a gente sente que a gente consegue transmitir para vocês, para minha audiência, a seriedade do trabalho. A seriedade de que você precisa caminhar e que existe um propósito aqui. Qual é o propósito? Hoje nós temos mais de 5.000 alunos aprovados. Eu estou atrás da sua história de sucesso. Eu quero você no nosso quadro exclusivo, que é o quadro Acerte História de Sucesso. Prof. Alan História de Sucesso. Eu quero você dizendo que foi aprovado e que seguiu exatamente o passo a passo da metodologia. Porque quando a gente segue um passo a passo, a gente passa a ter uma fórmula, a gente passa a ter uma receita. E quando esta receita ela está muito bem traçada na sua mente, com certeza você vai saber qual vai ser o próximo passo a dar. Eu vejo uma carência muito grande dos alunos. Eu criei o canal do Telegram justamente por isso.
que é uma carência de saber o que fazer. Existe, às vezes, muita vontade de passar. Se dedica muitas horas para isso. Ou seja, existem investimentos que são feitos, sobretudo de tempo. Mas que, às vezes, o investimento ele não é recompensado porque você não atinge o que você deseja. Mas sabe por que não atinge? Porque você está seguindo com as ferramentas erradas. Ou simplesmente você não segue com ferramentas. Aí é pior ainda. Porque se você não tem uma ferramenta a seguir, como você vai conseguir ter resultado? É mais ou menos assim, você quer ser um atleta de futebol e você não tem a bola. Como você aprende a chutar? Você não tem uma chuteira. Não! Você precisa ter prioridade. A prioridade é fundamental. Então, a partir do momento que a gente tem uma ferramenta, como é o caso do Telegram, que você tem um horário determinado de postagem, 10 horas da manhã, 13 horas, 16 horas e 20 horas. As questões são postadas impreterivelmente nestes horários. Eu estou aqui ao vivo com vocês, em uma aula aqui no Instagram, mas a questão chegou lá às 20 horas impreterivelmente. Alan, e qual é o horário que se desenvolve os comentários? Às 11h30, às 14h30, às 17h30 e às 21h30. E então, você tem um horário de comentários. Alan, o canal do Telegram foi criado para eu aprender constitucional administrativo? Não. O canal do Telegram não foi criado para isso. O canal do Telegram foi criado para que você tenha alta performance. O canal do Telegram foi criado para aumento de produtividade estudantil. Constitucional e administrativo é um super bônus que eu estou lhe proporcionando por ensinar essas disciplinas há mais de 12 anos. Então é um bônus, é um up para você, tá? Porque você é comprometido e eu adoro dar bônus para quem é comprometido. Quem é comprometido vai ter toda a minha doação, porque o meu propósito é levar aqueles que querem atingir o resultado à realização de um sonho, que é o sonho da aprovação. Em breve mesmo, vocês terão a possibilidade, vocês conhecerão como conhecer, tintim por tintim, a receita desse bolo. Aqueles que são comprometidos poderão dar o segundo passo, que é um passo além do Telegram, que é um passo além do Instagram, que é a possibilidade de conhecer como cada pilar funciona por dentro. Como você poderá ter uma caminhada sólida. Caminhada esta que certamente levará a resultados expressivos. Para que você consiga conquistar tudo isso, ter inteligência emocional é fundamental. Então aqui estamos chegando à parte final da aula de hoje. E que você precisa atingir com excelência os 4 grandes pilares. Você precisa planejar muito bem os seus estudos. Você precisa organizar esses estudos. Porque não adianta ter planejamento e não colocá-lo em prática. Excelente, João. Vai ser um policial federal. Não adianta você conseguir planejar, você conseguir organizar, mas você não conseguir absorver os conteúdos. Aliás, diariamente no feed aqui no Instagram, eu tenho postado diversas oportunidades, diversas dicas sobre como você atingir os resultados. Você tem que vir aqui todos os dias. Você tem que ir nos meus stories todo santo dia, porque lá todo dia tem questões novas, 2. Então o projeto 720 questões. Lá, especificamente, quando a gente pensa no Telegram, ele diz que são 1080, mas em verdade eu estou lhe dando uma questão de bônus todo dia, 25% a mais. Ou seja, serão 1440 questões. Com mais 720, dá mais de 2.100 questões, 2.160 questões em um ano. É muita questão inédita, só as que são elaboradas por mim. Fora aquelas que você
vai efetuar o processo de treinamento. Então não faz nenhum sentido para mim, por exemplo, você não fazer parte de todo esse acervo. Não faz sentido. Se você é comprometido com o seu futuro, se você é comprometida, você está no Telegram. Se você é comprometido, você está no Instagram. Você está no meu YouTube, você está no meu Facebook. São 4 redes sociais ativas com postagens de conteúdo todo santo dia. E vou além. Você ainda, aqueles que são ultra comprometidos, eu vou repetir em primeira mão, aqueles que são ultra comprometidos terão a oportunidade de dar um passo além. Terão a oportunidade de conhecer cada detalhe dos pilares e de como você é capaz de montar o seu plano de estudos. Eu vou lhe mostrar isso. Eu vou provar para você que se você tiver as orientações adequadas, você terá a capacidade de montar o seu plano. E sabe por que isso é fundamental? Porque toda vez que sair um edital, você vai criar o plano de estudos com base neste edital. Se depois sair um outro, você vai ter a expertise de saber como fazer e principalmente de ter as melhores ferramentas para que você consiga fazer isso, para que você consiga conquistar essa expertise. Em breve eu vou dizer como você vai conseguir fazer tudo isso, tá certo? Então, é um grande abraço. Gostaria de dizer que na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 19h25, eu abordarei mais um grande pilar. Na próxima quinta-feira, no dia 2 de julho, nós falaremos acerca do pilar organização dos estudos. É o segundo pilar da jornada da aprovação. Vamos conversar sobre a ideia do método tabela, do método ciclos, como é que isso se desenvolve. Vamos conversar sobre como você organizar os seus estudos de forma cada vez mais eficiente. Então, passo 1. Se você não está ainda no Telegram, faça isso imediatamente. t.me/AlanVinicius. t.me/AlanVinicius. Ingresse no Telegram. Segundo, se você ainda não segue o meu perfil aqui no Instagram, faça isso. Porque todas as vezes que eu estiver ao vivo, o Instagram vai lhe comunicar. Terceiro, se você não curte a minha fanpage no Facebook, faça isso imediatamente. Imediatamente. Porque você será notificado de novas informações. Quarto, ingresse no meu canal no YouTube, é o Alan Vinicius Professor, e ative as notificações. Quando você ativar as notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, ou que tiver uma transmissão ao vivo, você saberá o que você fazer. Você saberá onde está. E o quinto ponto, você estando em todas essas redes, você vai ter acesso ao meu site e você vai ter acesso, sobretudo, porque no meu site você vai ter o seguinte lá. Você vai ter um local onde você vai poder se cadastrar para receber diversos e-mails importantíssimos sobre como melhorar a sua caminhada, sobre como você aumentar a sua produtividade estudantil. Eu estou preparando uma lista de alunos de alta performance, onde eu, pessoalmente, construirei de forma escrita diversos e-mails, diversos artigos de como você atingiu resultados expressivos. São 12 anos de caminhada e são mais de 5.000 alunos aprovados. E você vai ter acesso à possibilidade de baixar um e-book. Neste e-book gratuito, você vai conhecer como funciona os 4 grandes pilares da jornada da aprovação. Tá certo? Beleza? Então é isso, fique atento, ingresse em todas as redes sociais, porque assim que todos esses itens forem lançados, vocês saberão em primeira mão, tá bom? Um grande abraço, beijo para vocês, fiquem com Deus, cuidem-se, fiquem em casa e se precisarem sair, use máscara nesse momento, que é um momento ainda delicado para a história da humanidade. Um grande abraço, gente, estamos juntos, rumo à sua aprovação. Valeu!